Notícias. Goiás Notícias. Notícia do tamanho da verdade. Notícias com credibilidade. Goiás Notícias. Muito bem, agora são 11 horas mais 9 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio de 2018 e você está acompanhando aí o nosso Goiás Notícias. Comigo, Vital Rafael. Você acompanhou aí as informações direto de Goiânia, né, com o correspondente Libório Santos, trazendo aí as informações direto da capital do estado. Bom, muito obrigado pela sua audiência aqui conosco, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Goiás Notícias. Hoje eu estou aqui com visita especial no estúdio da Rádio Goiás. Toda quarta-feira nós temos aí o nosso entrevistado para falar sobre diferentes assuntos da sociedade e hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor. Você que tem dúvidas sobre esse tema, pode também enviar sua pergunta aqui no número 996760223, ao WhatsApp da Rádio Goiás, e para falar sobre esse tema importante, que muita gente às vezes não sabe de fato quais são os direitos dos consumidores, até onde vão esses direitos, essas pessoas vamos tirar dúvidas desses ouvintes agora com um especialista no assunto, que é o professor Márcio Rocha. Professor Márcio Rocha, que atendeu aí o nosso pedido gentilmente para vir a Itapaci para estar falando sobre esse tema. Nós vamos conhecer também um pouco mais do professor Márcio Rocha, envolvido aí sobre o direito do consumidor. Mas antes, eu quero agradecer, professor, pela sua vinda aqui ao Goiás Notícias. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Goiás. É uma satisfação receber o senhor. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Vital. Bom dia, ouvintes da Goiás FM. É uma satisfação falar contigo, com Itapaci região. Temos realmente alguns assuntos importantes com relação à defesa do consumidor, que é um tema que interessa a todas as pessoas, né? Uhum. Todos nós somos consumidores, desde quando nascemos até o nosso último dia de vida, 24 horas por dia. Nós estamos o tempo inteiro consumindo. Então, esse nosso ato de consumir gera deveres e principalmente direitos. E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que surgiu na década de 1990, após uma imposição constitucional da Constituição de 88, veio para aumentar os direitos. Anteriormente, a proteção era apenas civil, ela não era específica. Com o Código de Defesa do Consumidor, aí houve uma proteção tratando do assunto defesa do consumidor, deixando bem claro quem é consumidor e quem é fornecedor e dando os direitos a ambas as partes, principalmente ao consumidor, que é a parte hipossuficiente nessa relação. Doutor Márcio, professor Márcio, antes de irmos diretamente ao assunto do consumidor, só conta para a gente um pouco aí da sua história, quem é o professor Márcio Rocha, há quanto tempo trabalhando nessa área, conhecedor dos direitos do consumidor, conta um pouco para a gente. Começar de hoje para trás, né? Vamos fazer um retrospecto aqui na história. Eu sou atualmente professor da Uni Evangélica, né, da Faculdade Evangélica de Rubiataba, estou lá já há mais de 4 anos, com as cadeiras de Direito Penal, Direito do Consumidor, Previdenciário, Economia Política e Prática Jurídica, e também advogo para a instituição. Anteriormente, trabalhei em Goianésia, trabalhei também em Brasília, na Associação Brasileira de Agências Reguladoras, trabalhamos também em Guaratinguetá, que é a minha cidade natal, interior de São Paulo. Lá, quando formando advogado, nós fomos nomeados diretor do PROCON da cidade, onde trabalhei por 7 anos, depois do PROCON de uma cidade vizinha também por mais 2 anos, com uma experiência de quase 10 anos de direito do consumidor. Fizemos vários cursos na capital, fui fiscal da Fundação PROCON São Paulo, e uma atuação muito grande nessa área de defesa do consumidor na parte prática, né? Muita coisa contaria a você, inclusive que eu tenho registro de radialista e jornalista, né? O Brito comentou alguma coisa. Trabalhei no rádio por 10 anos e na TV por 4 anos em paralelo, né? Tá certo. Então foram 10 anos de rádio, uma época muito boa. E na rádio nós já trabalhamos na parte comercial, na parte jornalística, e no esporte nós fazíamos as transmissões esportivas, né? Ótimo. A cidade onde eu morava, Guaratinguetá, tinha um time que disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós fazíamos as transmissões. E eu, como chefe da equipe, estava viajando por esse Brasil aí, transmitindo esporte, né? Então foi muita história, muita coisa boa. O rádio me traz saudades, né? Quando eu entro numa rádio, o coração acelera, porque é gostoso demais, né? É muito bom. Quero ver se no futuro, quem sabe, eu consigo novamente arrumar um tempinho para pelo menos fazer um programa semanal
e voltar a falar um pouquinho na rádio. É muito bom comunicar com as pessoas. Sem dúvida. A rádio, ela comunica, ela leva informação, ela leva conhecimento e ela faz transformação na vida das pessoas, né? E eu, por isso, tive sempre um grande amor pela rádio e hoje, lógico, especificamente, trabalhando somente na educação e na advocacia. Agradecer aqui ao professor Pedro Dutra, companheiro do professor Márcio, né, e alunos da Faculdade Evangélica que estão nos acompanhando nesse momento pela internet, através aí do nosso Facebook, o TV Goiás ao vivo, pelas nossas redes sociais também. Fui político também, né? Né? Lá em Guaratinguetá, já fui vereador, candidato a vice-prefeito. O currículo é grande, né, professor? Tive uma pré-candidatura a presidente da República em 2014, pelo Partido Ecológico Nacional. Acabamos que não tivemos a candidatura, eu adoeci. Já estava aqui em Rubiatava, né, eu tive um problema de saúde, fiquei internado por quase 30 dias, então acabou que isso aí não saiu. Mas muita história para a gente contar. Vamos contar. A gente vai batendo um papo, intercalando. Um abraço ao Pedro Dutra e aos meus alunos que estão nos ouvindo. Aliás, alunos falaram que eu ouvi mesmo hoje, porque divulgaram nos grupos da faculdade, né? Então os alunos de Itapaci região estão acompanhando a nossa audiência. Um abraço a todos. Professor, o que de fato é o direito do consumidor? O que rege esse direito? Vamos falar sobre isso. O consumidor, é sempre bom lembrar que ele é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, você tem o fornecedor, né, a grande loja que fornece um produto ou um serviço, e, por outro lado, aquele que é o mais fraco, que é o consumidor, né? O consumidor que nem sempre consegue ter os seus direitos atendidos. E o código veio realmente para estabelecer esses direitos. Então, por exemplo, você compra aí um eletrodoméstico, um aparelho celular numa loja de eletrodomésticos. E esse produto apresenta algum defeito. Em apresentando defeito, esse produto, sem o Código de Defesa do Consumidor, você ficava desguarnecido. Com o Código de Defesa do Consumidor, colocou-se regras para que você possa reclamar desse defeito. Então, por exemplo, comprei um celular, né? Levei esse celular para casa, estou utilizando esse celular já por alguns dias. Ele apresenta defeito dentro do prazo de garantia, né? O prazo de garantia legal é de 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. Celular é um aparelho, é um produto durável. Então, legal, ele já tem 90 dias. E, geralmente a empresa dá uma garantia maior, chamada de garantia estendida. Dentro desse prazo de garantia, por exemplo, o consumidor tem direito que o seu celular tenha a solução dentro do prazo de 30 dias. Então, ele leva o celular à assistência técnica ou leva à loja e lá o celular permanece por no máximo 30 dias. Se não solucionado esse caso em 30 dias, o consumidor passa a ter direito a um aparelho novo, dinheiro de volta ou abatimento proporcional do preço. Então, esse é um primeiro exemplo que surge. Uma pergunta que surge muito, e daqui a pouco vão chegar outras perguntas, existe direito de arrependimentos? Pergunta a você, você acha que existe o direito de arrependimento? Daquela compra feita? De uma compra? Eu acredito que sim. Existe. Existe sim. O direito de arrependimento, ele está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 49. Só que eu vou deixar bem claro quando que ele existe. Ele só existe nas compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. O que significa isso? Se você for a um estabelecimento comercial, escolher um produto e efetuar a compra do produto, você não tem direito ao arrependimento. Por quê? Você teve contato com o produto, viu o que queria, adquiriu o que queria, logo não tem direito ao arrependimento. Porém, se a compra foi efetuada fora do estabelecimento comercial, o que nós temos muito hoje em dia, né, por telefone, principalmente por internet, aí você passa a ter o direito de arrepender-se. Qual o prazo? Contados do dia em que você recebe o produto na sua residência, você tem 7 dias para se arrepender. O que significa? Chegou o produto hoje na sua casa, você observa o produto, utiliza, bom, não gostei. Dentro desses 7 dias que não são úteis, são corridos, você tem direito a devolver o produto e não pagar nada por isso. Esse é o direito de arrependimento. No prazo máximo de 7 dias. Prazo máximo de 7 dias, porém, nas compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. E essa relação ela é bem simples. Ela é física. Se o vendedor ele estava na frente da loja, ele vendeu um produto lá na porta da loja ou na praça em frente à loja, considera-se fora do estabelecimento comercial. Se você adentrou a loja e comprou o produto,
você não tem direito ao arrependimento. Entendi. Interessante isso aí que o senhor está falando, né? Professor, em relação às compras pela internet, as principais dúvidas em relação também, até mesmo essa questão do arrependimento, os prazos legais para que esses produtos sejam entregues, a gente vê que hoje em dia a compra pela internet atingiu absurdamente o número de vendas. Então, vamos lá. Primeiro ponto em relação a isso. O prazo para essa entrega do produto, realmente, existe esse prazo, o consumidor, ele pode, de alguma forma, judicialmente, acionar alguma empresa por conta de um prazo um pouco mais estendido daquilo que é propagado pela empresa? Prazo para a entrega de um produto. Primeiro, vamos falar da compra pela internet. Primeira coisa que você tem que observar, né? Eu já comprei pela internet e já comprei fisicamente. Se você quer comprar um produto que você quer ver esse produto, ter certeza de como ele funciona, conhecer o produto, eu aconselho que você vá a uma loja física, né? Que aí você vai conhecer, vai poder fazer um test drive, né? Vai conhecer melhor o produto. Mas digamos que você já conhece o produto, tem certeza que quer comprar e vai comprar num site. Primeira coisa, pesquisar se esse site é um site confiável. Se ele é um site que não tem reclamações dos órgãos de defesa do consumidor. Anualmente, os órgãos de defesa do consumidor, e o Procon Goiás assim o faz, divulga uma lista dos fornecedores de produtos que tiveram reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Então é importante que você verifique se aquele local que você está comprando pela internet, ele é confiável, se ele já fez a entrega a algum conhecido seu, se ele cumpre os prazos, se ele cumpre o que está acordado. Quando você compra alguma coisa pela internet, não existe um prazo fixo. É o combinado. Né? Certo. É o contrato tácito ou escrito. Às vezes ele é tácito, porque ele é feito por telefone ou por um contato. Ou escrito se houver lá um e-mail dizendo que será entregue no prazo de 30 dias. Esse contrato tem que ser cumprido, né? Mas tem que ser estipulado o prazo de entrega. Aliás, o prazo de entrega é bom ser estipulado tanto na compra feita no estabelecimento comercial, como pela internet, porque esse prazo tem que ser cumprido, mas é importante que conste esse prazo. Pois, se não constar, como é que você vai reclamar? Então, você me vende um produto. Professor, vou te entregar, tá? Tá, beleza. Quando? Ei, Não tem, não fala. aí eu ligo para você. Vital, e o produto? Não, professor, qualquer hora eu te entrego. Não, mas nós não combinamos? Não, nós não combinamos prazo. Não combinou, não está combinado. Perfeito. Então nós temos que combinar o prazo para que esse prazo passe a ter validade. Entendi. E existe também a questão do arrependimento também pela internet? Então, da internet é o que eu falo. Aí sim cabe o arrependimento dos 7 dias pelo artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? É bom lembrar que o código ele é algo que tem bastante acesso hoje em dia. Todo estabelecimento comercial é obrigado a ter um código. Certo. Então você entrou no estabelecimento, lá tem que ter um código de defesa do consumidor. E você, tendo aquilo em mão, você pode mostrar ao fornecedor e reclamar. É bom deixar claro que, às vezes, é difícil fazer essa reclamação. Nem todas as cidades possuem um PROCON, porque o órgão adequado para você reclamar de um defeito ou de alguma coisa que vá contra o Código de Defesa do Consumidor seria um PROCON. Mas poucas cidades do interior e do Brasil, hein? Quando eu era diretor do PROCON lá em São Paulo, apenas 10% das cidades brasileiras tinham PROCON. Que coisa, hein? Talvez esse número tenha aumentado um pouco, mas hoje, por exemplo, que eu me lembro, aqui na região, eu acho que Goianésia tem PROCON, Séries tem PROCON, Chural também, né? o Açu tem PROCON, e Séries eu não sei se tem ou não PROCON, né? Então, é o local onde você deve reclamar. E poucas cidades ainda o têm. Mas se não tem, você pode ir sim procurar também um juizado especial civil de pequenas causas para que lá você faça a sua reclamação. Uma cidade como Itapaci, por exemplo, mais de 20 mil habitantes, deveria ter comércio forte, né? Nós não temos o auxílio do PROCON aqui para auxiliar nas várias situações que acontecem. Deveria ter, e aí os comerciantes têm um certo receio, e eu vou aqui deixar bem claro, deve ter muito comerciante nos ouvindo também, que o PROCON não prejudica nenhum comerciante. Eu instalei o PROCON de Guaratinguetá, uma cidade de 120 mil habitantes, depois em Lorena, uma cidade de 80 mil, numa cidade pequena também vizinha, lá de 20 mil habitantes, agora Potinho. Eu ajudei na instalação desses 3 PROCONs. O que aconteceu? Ele fez com que o comércio evoluísse,
Porque o PROCON, ele traz regras e mostra quais são os direitos do consumidor. Claro. E o consumidor satisfeito, ele volta na sua loja. Se eu vou ao seu estabelecimento comercial, efetuo uma compra e há um problema, um defeito, um problema na entrega, e eu, como comerciante, não atendo à vontade do consumidor. O que está acontecendo comigo? Eu estou perdendo o consumidor, porque ele não volta mais na minha loja. E pior, ele vai contar para 40 pessoas que a sua loja não é boa. Exatamente. Que o seu estabelecimento comercial não é bom. E aí o que acontece? Você vai perder as vendas. Então, melhorar o atendimento, melhorar a forma de tratar o consumidor, atender às regras de defesa do consumidor, isso é uma evolução comercial do seu estabelecimento. Você vai estar na frente, você vai estar na vanguarda. Logo, você vai ter mais clientes, você vai aumentar seu faturamento, suas vendas. Então, é positivo você caminhar certo dentro das regras de defesa do consumidor. Professor, o consumidor teve seu nome negativado em uma empresa, depois ele foi lá, fez o pagamento, enfim, quitou aquela dívida. Só que passaram alguns dias e o nome dele continuava inadimplente. Como proceder nessa situação e existe alguma legalidade em relação a isso? A empresa tem prazo para poder retirar o nome dessa pessoa dos serviços de proteção ao crédito aí no país? O Código de Proteção ao Consumidor não estabelece um prazo fixo para que seja retirado o nome, né? Mas se eu efetuei o pagamento, tem que ser de imediato, né? Efetuei o pagamento, eu não estou mais inadimplente. Se eu não estou inadimplente, o meu nome tem que ser positivado, ou seja, não pode mais estar negativado junto ao SPC ou ao Serasa. E quem deve informar isso? A empresa ou a própria pessoa que fez o pagamento? A empresa, ela recebeu. Ela que escreveu o nome. Ela tem que retirar o nome, sem custo nenhum para o consumidor. Ela escreveu e ela retire. Se ela não o fizer, cabe até depois uma ação, né, judicial por perdas e danos, se houver prejuízos para aquela pessoa e até danos morais, se ela se sentir ofendida ou tiver algum dano moral com relação à sua pessoa por ter o nome negativado. Muito bem, agora são exatamente 11 horas e 26 minutos. Estou aqui com o professor Márcio Rocha, falando sobre direito do consumidor, defesa do consumidor, tudo que envolva aí essa questão do consumidor, você está acompanhando conosco. Assunto agora do nosso bate-papo, professor, é venda casada. O que é a venda casada? O que constitui isso? Venda casada é assim. Vamos primeiro para os bancos. Então, você chega lá no banco, eu queria aqui fazer um financiamento e tal, eu preciso comprar um carro, comprar uma moto, sei lá o que for. E aí o banco diz, olha, eu faço o financiamento, porém você tem que contratar um seguro. Isso chama-se venda casada, né? Está vinculando uma compra a outra. Isso é uma prática abusiva elencada no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso não pode acontecer. Então, fique bastante atento. Bancos atuam dessa forma, né? Então, não aceite essa venda casada. Ela é ilegal como prática abusiva. Fique atento. Se isso ocorrer, você não aceite. No comércio em geral, existe alguma possibilidade de haver alguma venda casada? Acho que não, né? Venda casada, o que se reclama no comércio, né? Por exemplo, você vai chegar num estabelecimento e você tem aquela bandejinha de iogurte com 6 unidades e você só quer levar um iogurte, né? Então isso é muito discutível, porque você tem direito de levar uma unidade, né? Desde que não descaracterize o produto como um todo. Então aquela bandejinha de 6, eu entendo que é uma imposição, né? Então, você leva os 6, você não leva nenhum. Tem que ter a opção de você levar um, né? Desde que não descaracterize. Porque, vamos para o lado do papel higiênico. O papel higiênico. Só vem um pacotinho com 2 ou 4, né? Sim. Aí você vai chegar no supermercado, não, eu quero um papel higiênico. O supermercado é obrigado a vender? Não. Por que não? Porque aquilo é um produto de higiene. No momento em que ele abre o pacote, tira um papel higiênico para ele vender, a higiene foi perdida, não foi? Os outros vão ser contaminados, o que você está levando vai ser contaminado. O ideal é que aquele produto como um todo vá para sua casa, porque ele é um produto de higiene, não pode ser contaminado. Né? Aliás, o papel higiênico não pode ser vendido colocando a mão no papel, ele tem que estar dentro do invólucro plástico realmente. Então, tudo depende da situação, né? Então, isso você tem que averiguar se o produto, ao ser dividido, se ele perde a sua característica ou se afeta a sua qualidade. Se não, ele pode ser dividido, sim.
Muito bem. Vamos falar sobre um outro assunto também que alguns ouvintes estão falando aqui, sobre plano de saúde, professor. Plano de saúde. Plano de saúde é um assunto muito importante para a gente falar em relação à questão do direito e defesa do consumidor. Primeiro, quais os temas que a gente vai abordar sobre essa questão da saúde diretamente ligada ao consumidor? Por exemplo, o tempo de contrato, de vigor do contrato e em relação ao que de fato aquele plano estabelece para aquela pessoa. Como que funciona isso aí? A famosa carência. Exatamente. Né? Plano de saúde, ele funciona da seguinte forma. É bom lembrar que ele não é uma poupança, tá? Assim como o seguro, plano de saúde, não são poupanças. Você não está dando aquele dinheiro para pegar de volta. Ele é um seguro imediato, né? Mas no caso do seguro saúde, que é o plano de saúde, certo, ele requer carências, né? Uhum. Por quê? Porque é óbvio que ele não vai, por exemplo, atender uma pessoa que a mulher engravidou. Ela ficou lá 10 anos, depois de 10 anos ela engravidou, aí ela engravida, aí ela vai fazer um plano de saúde para poder fazer o parto. O plano de saúde está tendo prejuízo com isso? Claro. Só aquele momento ali, né? Só aquele momento? Uhum. Está tendo prejuízo. Então é uma questão de custo-benefício. Então, ela tem uma carência, por exemplo, para a mulher. A mulher, então, ela tem que ter o plano de saúde antes dela engravidar. Ah, eu pretendo aí ter um filho daqui a uns anos, daqui a alguns meses. Tudo bem, vai lá e faz o plano de saúde antes. Então é uma carência natural. Carência para cirurgias, carência para consultas, também é natural. Senão, eu estou com um problema de saúde aqui agora, vou precisar de muitas consultas, vou fazer um plano de saúde e vou arrebentar de gastar no plano. Não funcionaria. Certo. Entendeu? Então, a carência vem exatamente para isso, para exames, para consultas, para cirurgias de maior complexidade, para tratamentos de maior complexidade. Então, a pessoa descobre que está com câncer, né? Com a neoplasia maligna, e aí, de repente, não, agora eu vou fazer um plano de saúde para cuidar do meu câncer. Não funciona assim, o plano de saúde não vai te aceitar. Uhum. Né? Por quê? Porque você fez para aquilo. Então, o plano de saúde é uma coisa que você tem que ter durante um longo período. Eu tenho plano de saúde há mais de 15 anos. Certo. Já utilizei dele por 3 vezes, né? Tá difícil continuar? Tá difícil, porque tá caro. Uhum. O plano de saúde tá muito caro, porque as pessoas estão abandonando o plano de saúde por questões financeiras, Sim, porque claro. o plano de saúde subiu e as pessoas estão com uma renda menor. E pior, quanto mais pessoas abandonam o plano de saúde, mais ele tem que subir para suprir a despesa fixa dele. Uhum. Então, os planos estão encarecendo muito. Mas o plano de saúde, quando você for contratar um plano, observe as carências, para que você não se engane. E, lógico, quando um plano que nega a você um serviço, um atendimento, uma consulta, uma cirurgia, que está dentro, você já cumpriu a carência, ele não quer atender aquele serviço, aí cabe sim um recurso junto ao PROCON, ou mesmo até junto à Justiça, para conseguir uma liminar, ou mesmo uma ação, para que você consiga realizar o seu serviço médico. E no caso da pessoa querer cancelar o plano, a qualquer momento, depende do contrato, como que funciona? O plano de saúde, ele é bilateral, né? Ambas as partes podem cancelar, né? Digamos que às vezes o plano de saúde pode querer acabar um dia. Ele acaba, ele fala, a partir desse mês estamos acabando, né? Damos uma opção aqui de o senhor se migrar para outro plano e acaba. Acontece muito isso aí. Uhum. Tanto eu como ele, tanto o plano de saúde como o consumidor, podemos um dia interromper sem custo algum. Tá? O plano de saúde não tem custo. Então você interrompeu, você paga o mês, né, que você está encerrando, encerrou e acabou. Mas você tem que comunicar o plano de saúde. Não é apenas abandonar o pagamento. Se você abandonar o pagamento, terá um mês a mais a vencer. Porque, naturalmente, pelo contrato, ele vai cancelar o seu plano, se você não pagar por 2 meses. Mas você vai ter aqueles 2 meses vencidos. As pessoas acham, né, isso vale até para a questão de matrícula de faculdade. Tem aluno que vai lá, passa no vestibular da faculdade, seja onde for a faculdade, e faz a matrícula. Aí ele faz a matrícula e tal, paga a matrícula e pensa bem, quer saber do negócio? Eu não estou muita correria, estou meio apertado, não vou fazer essa faculdade não. E não vai lá trancar a matrícula. Deixa lá, em aberto. O que acontece? Ele assinou um contrato semestral. Se ele não vai lá trancar a matrícula, ele continua com aquelas parcelas vencendo, e quando ele acordar, vai chegar para ele uma cobrança, ou o nome no SPC Serasa, de 6 meses de uma mensalidade escolar,
né, com relação à faculdade ou uma escola particular. Então fique muito atento. Tudo que você contrata e não quer mais, um dia tem que ser descontratado. Uhum. Então existe contrato e distrato. Então você tem que fazê-lo, né? Senão você continua devendo aquela pessoa que você contratou um serviço ou comprou um produto. Essa questão que nós falamos sobre o plano em relação aos planos de saúde, isso também pode ou difere em relação aos planos funerários, professor? Existe alguma diferença? Muitas vezes as pessoas pagam a mensalidade do plano funerário e quando precisa daquele serviço, ainda existem outras taxas em relação à urna que é contratada, enfim. Só que essa pessoa já vem pagando há muitos anos uma mensalidade para ter aquele serviço. Dessa empresa funerária. Há alguma diferença em relação ao plano de saúde ou a linha é mais ou menos a mesma? Não, não vejo muita diferença, não. A questão é contratual. Eu tenho também esse plano mútuo que chama, né? Uhum. Eu tenho esses planos aí. Você contrata, e no momento do contrato, eles vão dizer lá, ó, você tem direito à urna tal, simples ou não, você tem direito a utilizá-la do funeral, você tem direito a flor, ou uma coroa de flor, e vai levar lá e vai enterrar. Tem direito a isso. Você verifica que você tem direito. Morreu alguém da família, que está incluso naquele plano, tem que cumprir aquilo que está no contrato. Ah, não, mas eu quero uma urna mais bonita, mais chique e tal, que não interessa em nada, né? A gente vai tudo no mesmo lugar e pouco importa a urna, mas tem gente que quer. Claro. Aí você vai ter que pagar uma diferença, se não está no seu contrato. O que às vezes se cobra, né? E muita gente paga, porque é um momento muito difícil, é o tal do tratamento do corpo. Sim. Ah, não, o corpo aqui precisa de um tratamento, porque o velório vai demorar, porque vai chegar o parente lá do norte ou do sul, e vai ficar muito mais tempo no velório, e senão o corpo não vai aguentar. Aí é uma questão que você tem que discutir e analisar, né? Ah, realmente vai precisar? Vai demorar esse sepultamento? Né? O corpo precisa ser preparado? Então, tudo você tem que discutir com o plano. Não é obrigado, nem todo corpo. Corpo morreu, velou, enterrou, né? Ah, precisa ficar mais tempo? Aí você vai discutir, se realmente precisa, aí realmente tem que fazer um tratamento lá. Mas não é a minha área de tratamento de corpo, né? Só que eu estou querendo dizer a questão contratual. Claro, contratual. Tudo o que vale, Vital, é o que está escrito no papel, né? O que foi combinado. Então, preste atenção no que você está contratando no momento que você está assinando o contrato. Antes de assinar a lei. Antes de assinar a lei. Nós não lemos os contratos, né? Muita gente contrata e tem alguns que não dá para ler mesmo. Né? Você vai contratar um empréstimo no banco. Eles dão para você lá uma pilha de documentos para você assinar. Exatamente. Se você for ler, você vai passar 2 dias sentado lendo os contratos, né? Verdade. Você acaba que assina os contratos chamados contratos de adesão, mas que deveriam ser lidos, né? Mas a gente realmente acaba que não lê tudo que é colocado pelo tempo, o brasileiro tem preguiça de ler. É verdade. Né? E acaba que às vezes ele contrata alguma coisa e está contratando outra. Pensa contratar algo e está contratando algo diverso. Eu estava esperando para que uma ouvinte mandasse o nome dela aqui, que ela está fazendo uma pergunta para o senhor. Ela não mandou o nome, mas eu vou fazer a pergunta. Ela está dizendo assim, ó. Vital, quero saber o seguinte. No caso que várias pessoas aqui em Itapaci fizeram uma faculdade particular, ela não cita qual é, e agora ninguém consegue o certificado porque a faculdade não é reconhecida pelo MEC. E aí, qual o procedimento que eu devo tomar? Minha filha conseguiu um emprego, mas não pode ser contratada por falta do certificado que foi feito nesse curso. E aí, professor? Bom, quando ela contratou a faculdade, ela deve ter verificado se aquela faculdade tinha autorização junto ao MEC, né? Se tinha autorização junto ao MEC, ela pode expedir aí o seu diploma. Se ela não tinha autorização junto ao MEC, você contratou algo que não existia, né? Então, é algo que vai ter que ser levado à justiça. Eu já conheço esse caso, já ouvi falar dessa história. Uhum. E o que eu aconselhei é o seguinte, tem que procurar, se não conseguir o certificado, procurar os meios legais, né? A justiça, através de um advogado, e procurar para você conseguir o seu certificado. Mas é complicado, se a faculdade não tinha autorização do MEC, ela não vai expedir o certificado. Não expedindo o certificado, você pode perder o tempo seu, perder dinheiro e tempo. Dinheiro você pode recuperar, você entra com uma ação e recupera, claro. Mas o tempo você acaba que perdeu, porque às vezes você estudou e não valeu, né? Ganhou, mas não levou,
né? Exatamente. Estudou, mas não valeu. É o que acontece. Então fique atento, tá? Fique atento, porque quando for fazer uma faculdade, verifique se realmente ela é credenciada junto ao MEC. Hoje está tão fácil. Hoje você entra ali no site do MEC, você entra no site, pela internet, você sabe quem é quem, você sabe quem são as faculdades, quem são as pessoas, né? Exatamente. Então não dá mais para ser enganado. Hoje em dia não dá mais para ser enganado. Se você for enganado é porque quer. Antigamente dava. Antigamente ninguém sabia quem era ninguém, não tinha internet. Hoje não. Eu coloco o seu nome aqui na internet e eu descubro tudo sobre você. Claro. Positivo e negativo. Sim. Se você jogar o meu nome que está na internet, já vai aparecer também. Tudo que eu fiz de bom e de ruim durante a vida. Então é assim que funciona. Então, você tem que pesquisar, né? Mas se esse pessoal desse grupo aí não está conseguindo o diploma, o caminho judicial, através de um advogado que vai dar a melhor orientação e entrar com a medida judicial cabível. Professor, nós estamos aí no meio do ano de 2018, muita coisa já evoluiu, muita coisa evoluída. O Código de Defesa do Consumidor, no seu ponto de vista, ele está adaptado à nossa atual situação hoje vivida no país? Como é que o senhor vê essa situação? Ou há alguma coisa para atualizar? Envolve realmente todas as situações que podem acontecer em relação aos consumidores? O que o senhor vê? O que mudou foi essa questão do digital, né? Quando o código surgiu, o código é de 1990, né? Ele é um projeto do, na época, deputado Geraldo Alckmin, deputado federal, e ele não existia internet, vocês lembram? Sim, claro. Não existia internet. Então, das compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, a gente fala daquelas feitas por telefone, né? Não existia internet. E aí veio toda essa evolução tecnológica e hoje, né, o mundo digital é uma realidade. E o código não foi atualizado. Não só o código, como também crimes que podem surgir com relação ao consumo digital. Então isso precisava realmente ter uma atualização para que a gente pudesse ter os códigos enquadrados à vida atual. Então nesse ponto eu sinto um pouco de atraso do nosso código. Bom, professor, eu tenho um ouvinte que quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu acho que o senhor vai conseguir orientar a minha amiga. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Não deu tempo de eu perguntar o nome, querida? É a Hilda. É a Hilda, minha amiga Hilda, que está sempre participando aqui conosco do jornal. Hilda, o professor está te ouvindo. Você começou a me falar da sua situação aí. Eu acho que o professor pode se orientar no que você fazer. Pode perguntar para ele. Tá. Eu posso perguntar já? Pode falar com ele, está te ouvindo. Eu quero perguntar ele aí, professor, é porque a empresa me mandou embora tem mais de 3 anos atrás. Eu entrei na justiça para mim ganhar uma causa, só que eu não ganhei a causa. Agora, eles querem que eu entre com o advogado como se eu tivesse pedido demissão para me pagar. Porque o Ministério do Trabalho não aceita eu sair do jeito que eu estou doente. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho o aviso que eu assinei, que ele me mandou embora. Muito bem, o professor entendeu, vai te responder, Hilda. Obrigado. Tá, obrigado. Agradeço a pergunta da Hilda, não é a nossa área, né? Não é o tema da questão aqui, mas eu vou orientá-la, dona Hilda. É uma questão de direito trabalhista, né? Então a senhora, não sei se a senhora já tem um advogado, e esse advogado está com uma causa em andamento, ou não. Mas o ideal é que a senhora procure um advogado trabalhista para que ele oriente o que deve ser feito, ou se algo foi feito, se deve ser tomado um novo caminho, tá? Existem vários advogados trabalhistas e ele que vai dar uma melhor orientação para a senhora. É difícil a gente dizer com o direito, só com essa pergunta, se fica muito vazio, eu dar uma resposta para ela, certo? Mas o caminho seria isso. Um advogado trabalhista. Muito bem, agora são 11h44. A gente está aqui conversando com o professor Márcio Rocha, falando sobre direito do consumidor. Eu acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aí com o professor, né? Ele que gentilmente atendeu aí o nosso convite para vir a Itapaci para falar com você que está nos acompanhando. A gente falava sobre o Código de Defesa do Consumidor, o senhor pontuou aí algumas falhas. Em relação ao que esperar desse código nos próximos anos aí, atualizado com a situação econômica do país, o que o senhor pode esperar, espera disso aí e quais seriam as possíveis mudanças, hein, professor? Melhorar essa questão do digital, né, das compras do jeito que são feitas hoje em dia, né? O comércio mudou, o comércio
boca a boca, pessoalmente, ele está diminuindo e estamos partindo para esse mundo digital. Então, seria uma atualização, mas ela passa por uma reforma no Congresso, né? Então, isso depende do governo federal, do Congresso, da Câmara dos Deputados e dos senadores, para que ele tenha essa reforma. Mas, mesmo assim, é a única questão, viu? Porque o código ele ainda é moderno, ele atende, sim, o principal, né? Ele defende o consumidor, então não há muito o que reformar. Só essa questão digital que seria importante para que teria, assim, aí vivendo na vanguarda, que é um mundo digital que ele não foi adaptado. Tem muita gente que não sabe da importância que tem o Código de Defesa do Consumidor e que a pessoa, se precisar, pode sim procurar, que tem um respaldo, né, professor? Se precisar, deve procurar, né, um PROCON, um advogado que seja especialista em direito do consumidor, né, vários advogados estão se especializando, mas poucos no interior, né, é uma área que eu oriento meus alunos, eu falo, olha, especialize nessa área, que é uma área da modernidade, que é a defesa do consumidor. Então, procure um advogado, sempre que você tiver algum problema, acho que é sempre deixar claro isso, tem uma dúvida, seja de trabalhista, seja de consumidor, seja de civil, seja de direito de inquilinato, seja o que for, procure um advogado. Sempre é importante você estar bem orientado. Meu pai dizia, nunca vá em busca de uma demanda sem antes falar com um advogado, né? Ou seja, nunca vá em busca do seu direito sem estar acompanhado de quem é o especialista naquilo, para que você, às vezes, não seja lesado, né? Por exemplo, ir a uma delegacia sem um advogado. Você recebe lá uma intimação para ir a uma delegacia. Jamais vá sem um advogado. Você pode ir e não voltar. Exatamente. Né? Ir e ficar. Então, atente-se a isso, né? O direito hoje, ele evoluiu muito. Você tem muitos advogados aí preparados para atendê-los, né? Aqui em Itapaci mesmo, já temos advogados formados aqui na Faculdade Rubiataba. Né? A Faculdade Rubiataba, aliás, que tem formado profissionais para toda a região, ela trouxe uma evolução nessa área de direito muito importante, Itapaci, Pilar, Santa Terezinha, Nova Glória, né? Cidades que estão mais aqui na região. São muitos profissionais que foram nossos alunos e alunos anteriormente, que hoje trabalham, né, nessa área. E só lembrando que quem é da área de direito penal, que gosta de direito penal, em breve nós teremos também lá a pós-graduação em direito penal. Não tem aqui na região. Se você quiser, você só consegue em Goiânia. Então está para ser colocada na faculdade a pós-graduação em direito penal. Então você que é da área de direito, tem vontade de especializar em direito penal, em breve a pós-graduação em direito penal lá em Rubiataba, na Faculdade Evangélica de Rubiataba. Só agradecer aqui a todos os amigos que estão conosco pelo Facebook, mais uma vez, o Carlos Santos, o Genésio de Souza, o Antônio Eduardo, o Marcos Vinícius, meu amigo Ronaldo Souza Lemes, o Valdemir, muita gente aqui que nos acompanhou pelo o Facebook, professor aqui parabenizando o senhor, a nós pela entrevista, e o Antônio está dizendo aqui que deu para tirar bastante bem as dúvidas, o Antônio é lá de Séries. Mais alguma informação que o senhor queria deixar de relevância, professor? Fique à vontade antes da gente encerrar. Eu diria o seguinte, uma coisa também que é importante com relação às compras efetuadas com cartão de crédito, hein? Atenção, hein? Cartão de crédito é pagamento à vista. Cartão de crédito e débito, se você vai comprar no estabelecimento comercial, ele não pode colocar um valor maior. Tem que ser o mesmo valor do pagamento em direito, em dinheiro. Por quê? Porque cartão de crédito e cartão de débito é pagamento à vista. Então não pode haver a diferença entre pagar em dinheiro, pagar em cartão de débito ou pagar em cartão de crédito. Ambos são pagamento à vista, ok? E lembrando que você também, sempre que for comprar alguma coisa, pesquise os preços. Não existe direito que assegure que se você pagou mais caro no local e encontrou mais barato no outro, possa devolver. Então, se tem uma farmácia aqui, você vai lá e compra o produto por R$15. Na farmácia em frente custa 12, você pagou os 15 e não vai ter direito à devolução. Você perdeu R$3. Ou seja, antes de comprar, pesquise preços. Até porque não vivemos um momento de sobra de dinheiro, muito pelo contrário, né? Nós temos sim sobra de produtos, de serviços, né? E pouco dinheiro no mercado. Então, pesquisar, fazer uma pechincha, né, pedir um desconto, sempre é bem-vindo e interessa ao fornecedor e principalmente ao consumidor que acaba fazendo uma boa compra. Então, a dica de hoje, pesquise os preços antes de comprar.
Eu recebi aqui mais um pedido aqui para conversar com o professor. Eu vou apenas só repassar que o ouvinte pediu. Estamos aqui para isso. Não sei se o senhor vai estar na área que o senhor atua, professor, mas segundo ele, construiu uma casa, a casa foi construída e até hoje a CELG não colocou energia. Que como consumidor pode fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que ele pode lutar para isso? Primeiro verificar se o loteamento é legal, né, estava legalizado junto à prefeitura. E se está legalizado junto à prefeitura, e se quando ele contratou, quando ele comprou esse terreno, quem iria colocar a iluminação, ou seja, a rede que levaria a energia até a sua casa? Foi o dono do loteamento? Quem foi que o fez? Já se essa casa é dentro da cidade, perímetro urbano, onde já existia, a CELG tem a obrigação imediata de colocar a iluminação. E tudo depende, então, de como foi feita essa compra. Então, verificar se foi no loteamento, se está legalizado, quem levaria energia elétrica até lá. Tudo que eu falo tem que estar no contrato. Você já viu que tudo que a gente conversa tem que estar no contrato? Tem que ser embasado, não tem jeito, as né? pessoas às vezes compram as coisas sem ver o contrato, sem ver o que está comprando. Comprei um lote lá no loteamento novo, paguei barato, preço bom, lugar é legal. Tá, vai ter infraestrutura de água e esgoto? Vai ter energia elétrica? Vai ter asfalto? Vai ter guias, sarjetas? Não sei. Eu sei que eu paguei barato. Pagou barato no quê? Né? Comprou o quê? Então tem que verificar o que você está comprando e o que vai ser dado em contrapartida. Inclusive, sempre o contrato é importante verificar. Inclusive a Quinta Passi tem um loteamento que é chamado loteamento Flamboyant, que está passando por um problema em relação a isso. Eu até já procurei a CELG para falar sobre isso, mas eles dizem que ali está tudo ilegal, não tem nenhuma legalidade, né? A invasão que aconteceu ali foi feita de forma irregular, então isso também atrapalha de certa forma que eles consigam alguma coisa, né? A CELG não vai levar energia lá. É isso aí. Bom, 11 horas e 51 minutos. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Para nós foi de grande valia, grande importância aí a sua vinda para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. O jornal está acabando e eu quero agradecer ao senhor e sempre que estiver disponível que possa vir a Itapaci para falar conosco. Estamos sempre à disposição, né, para retornar em outras oportunidades, falando não só direito do consumidor, como direito em geral, né? A população é muito carente de ter informação sobre seus direitos. Verdade. Então é uma satisfação estar com você aqui, Vital, e também com o J. Brito, que foi quem nos oficializou o convite, ele que está sempre conosco, semanalmente, lá na Faculdade Evangélica de Rubiataba. Um grande abraço aos ouvintes de Itapaci região, aqui na Goiás FM.